Olá, você que está conosco, está com Viajando pelo Conhecimento. Como é que foi a sua semana? Sempre aos sábados você tem a versão estendida do Viajando pelo Conhecimento, um produto, um trabalho da equipe do Instituto Educacional Eureka, sempre para você há 15 anos em favor da educação brasileira. Senhorias, de segunda a sexta-feira você nos encontra fazendo o quê? Fazendo aquele programete, 2 minutinhos, uma dica rápida, professor Laércio em atividade, professor Toniolo em atividade, professor Oswaldo e este que vos fala também. Aliás, é que eu saudei os dois colegas, eu diria, olá, professor Oswaldo, olá, como está? Amigão, tudo bem? Prazer a todos Bem-vindo. estarem. Professor Toniolo, bem-vindo também. Tudo bem, professor Toniolo? Tudo bem. Satisfação, meu amigo. Então, estamos aqui, a equipe, fazendo esse trabalho. A nossa pauta de hoje, na versão estendida, é para pedir a você que olhe com muito carinho esse encontro maravilhoso entre a história e a literatura e a história, partindo exatamente de uma identidade nacional. E aí os dois são dois historiadores que temos aqui. Nobres colegas, veja só, no século XIX havia uma necessidade de termos uma identidade. Então a literatura refletirá isso no campo poético e no campo da prosa, nas narrações. Então por isso nós teremos Iracema e teremos o Guarani, além de Ubirajara. Identidade nacional. Eu pergunto para os dois historiadores, Oswaldo e Toniolo, por que um povo necessita historicamente de uma identidade? Veja, isso é muito importante para a ideia de construção da identidade nacional. Sim. Tá? Quando você parte para a construção da identidade nacional, isso é, o sentimento de pertencimento, Sim. você tem que dar a este povo uma identificação, algo com que ele possa se visualizar, algo que sirva de exemplo. E aí você entrega para esse povo uma bandeira, porque a pátria ela não tem imagem, né? Ela é imaterial, então você cria uma bandeira para dar uma imagem. A pátria ela não tem voz, né? Então você cria um hino nacional para que ela tenha voz, e você tem que dar também padrões de atitude e comportamento. E nesses padrões de atitude e comportamento, você cria o herói, a figura daquele cara que representa o ideal que se espera do cidadão daquela nação. E aí você constrói o ícone, a imagem, aquele que vai representar. No caso do Brasil, como nós nos tornávamos uma nação independente, esse ícone vai caminhar para o lado do índio. Sim. Por quê? Porque o índio representa o originário habitante desta terra. Né? Então a história traz isso e a literatura reflete. Né? Toniolo, dessa mesma forma, 1822, o que representou essa situação que o Oswaldo mencionou, essa independência brasileira? O Brasil tem que criar uma nova identidade, né? Ele passa a ser realmente uma nação. Né? Cria-se os símbolos, digamos, a nossa bandeira. A nossa bandeira tem uma simbologia muito bacana. Né? Muitas vezes a gente acha, o verde representa as matas, o amarelo representa o ouro. Na verdade, não. Ali é a união, né? O verde é a cor do imperador e o amarelo é a cor da imperatriz. E esse losango, o símbolo que vai ao meio da nossa bandeira, é um símbolo feminino. Então, a união do homem e da mulher. Né? Então, por isso que o verde é amarelo, por isso o símbolo. E aí o brasão do Império, que posteriormente na República, o que vai mudar da bandeira? Só vai sair o brasão do Império e vai entrar o céu do Rio de Janeiro, né? Às 20 horas e 30 minutos do dia 15 de novembro de 1889. Que beleza, quando se deu a proclamação da República. Quando se deu a proclamação da República. E aí que a gente diz que a República também não é uma revolução, né? Ela mantém o que? Essa identidade, essa simbologia. Exato. Até se tentou, né, fazer uma bandeira diferente, estilo dos Estados Unidos, Estados só que... Unidos do Brasil. Estados Unidos do Brasil, amarelo e verde, nesse mesmo estilo. Mas ainda bem que durou só 15 dias essa bandeira. Durou 15 Ela durou só 15 dias e tiraram. Exato, mas é uma simbologia, e essa construção. E uma coisa muito interessante é que o Brasil, nessa construção cultural, ele vai buscar muita referência na França, né? Sem Sim, dúvida. Por quê? exato. Porque o Porque era a ideia afrancesamento brasileiro era espetacular. Né? A influência francesa era enorme. É importante que se diga isso que você falou, até o final da Primeira Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, desculpe, a língua estrangeira ensinada nas escolas do Brasil era o francês. Justamente. Só passa a ser o inglês ao depois. final da Segunda Guerra Mundial, por acordos com os Estados Unidos, E o daí Brasil inglês coloca como língua oficial. Retomando a questão indígena, dois parâmetros para você pensar. Você que é nosso aluno, você que acompanha o Viajando pelo Conhecimento, ou você que já saiu há algum tempo desse cotidiano escolar, mas que gostava de estudar e quer rever alguma coisa. Estudar esse tópico. Os dois autores eu quero destacar aqui. José de Alencar. Zé de Alencar
o cearense de Messejana, José Martiniano de Alencar, e o poeta Gonçalves Dias. Ambos escreveram mitificando o índio, mas com concepções diferenciadas. Gonçalves Dias não exagerava na ideia do mito do bom selvagem, que vocês conhecem muito bem, Exatamente. historicamente. Então ele não fez. Quem criou o mito do bom selvagem foi Alencar, sobretudo na figura de Peri. Peri é uma espécie de corcunda de Notre Dame brasileira, um quasímodo, é aquela cópia do francês Victor Hugo, que trouxe o quasímodo, corcunda, e justamente vem para nós a nossa figura, porque ele era a toda obra. O Peri, apaixonado pela loirinha Cecília, Ceci, no romance O Guarani, que é belíssimo mesmo, e ele é belíssimo mesmo, mas você precisa ter todo um tempo para a leitura, porque não é uma leitura que se faz dizendo assim, olha, é uma leitura acessível. Não, é uma leitura na qual você precisa retomar século XIX e a partir disso pensar num Brasil de guerras, de lutas entre índios e brancos, brancos e índios, e na personificação do Peri, que é o mito do bom selvagem. Ele é incorruptível. Ele é perfeito, ele é o homem bom para todas as coisas, ele jamais cometeria qualquer deslize. Já não é o que faz Gonçalves Dias quando traz para nós, por exemplo, Juca Pirama. Juca Pirama, sou forte, sou guerreiro, filho das selvas, cresci, né? Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Esse Juca Pirama é pronto para a briga. Então ele mostra a identidade do índio que não seria facilmente domesticado, mas ambos correspondendo ao quê? A identidade nacional. Sim, e é importante que a gente perceba, e você que está nos assistindo perceba também, que uma coisa que é muito significativa, cada produção cultural, ela reflete a sua época. Sim. Não vá pensar que ao construir isso foi de maneira pensada. Muitas vezes é simplesmente uma coisa que vem naturalmente por princípio da cultura em que você vivia naquele momento. Então a obra vem a partir daí, né? Ela é quase intuitiva, porque você está inserido naquele contexto e você acaba escrevendo sobre coisas ou fazendo um filme sobre aquilo, ou seja o que for, dentro do contexto em que você vive, com a mentalidade do período em que você vive. Muitas vezes parece um certo preconceito, né? Exato. Mas na verdade é a cultura vivida daquele momento. Né? E você buscar a identidade do índio também não é fácil, porque nos parece que no Brasil só existia um tipo de índio, uma cultura indígena. Né? O índio, e todos longe os índios disso. eram uma coisa só. Isso, como todos os índios fossem um só. Existíamos, nós não temos, antropologicamente, há muita discussão sobre isso, mas você sabe que lá no século XVI nós contávamos com mais de 1000 tipologias diferenciadas, dialetos diferentes. Nós destacamos o Tupi, nós estamos aqui nessa cidade, gerando esse programa para todo o território nacional, e essa cidade tem um nome indígena, chama-se Corétuba. Então, tem um nome indígena, você abrevia e trabalha com Curitiba, mas você que está no Rio de Janeiro nos acompanhando, você sabe que a derivação de carioca, de onde ele vem? Ele vem de uma terminação indígena, que na verdade é uma espécie de rio doce, riacho doce, que vai desembocar no mar de alguma forma e você tem cari mais oca. Então, aí ficou o apelido carioca, que não é nem essa pronúncia, a pronúncia era um pouquinho diferenciada, mas a influência indígena era marcante pela criação da identidade nacional. Só que aí eu quero só fechar essa minha fala com um triste poema de José Paulo Paes, que diz assim, o título, Calendário Perplexo. Dia do Índio, dia dos que têm os dias contados, só. Como assim? Olha a ambiguidade que ele usou. Dia dos que têm os dias contados, por quê? Porque você só homenageia o índio no dia 19 de abril. Então você conta 19 de abril, dia do índio. Ponto. Está ali no calendário. Calendário perplexo. E você também homenageia o índio em dias contados, por quê? Porque cada dia que passa temos menos índios. Sim, é só você calcular por um ponto. Entre os 6 a 9 milhões de indivíduos que tínhamos no Brasil quando da chegada dos portugueses... Também hoje, em discussão esse número. Também. Por isso eu falei entre 6 e 9 milhões. Mas alguns pessimistas insistem que eram 2,5 milhões apenas. Tudo Tá bem. bom. Pessimista, falei pessimista. 6 a 9 milhões, hoje não fecham 200 mil. Não, justamente. Não fecham 200 mil. Uma coisa que eu acho importante é que a imagem que os europeus traziam do brasileiro e do índio, né, ela vem muito daqueles tupinambás, que praticavam antropofagia, né, comiam carne humana. Restrito demais. Restrito, no sudeste aqui do Brasil. E aí o que acontece? Só que foi retratado numa pintura. Né, eles ali assando carne humana, comendo uma sopa das vísceras humanas. O que os tupinambás acreditavam? Que ao comer a carne do guerreiro que eles capturaram, eles incorporariam
toda a coragem, toda a força. Era um ritual. ritual. Só que, veja, isso conta-se que durante a Segunda Guerra Mundial, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, eles achavam que os brasileiros realmente comiam carne humana. Né? Muitas vezes os brasileiros chegavam ali na Itália e diziam, olha, eles comem carne humana. E é uma identidade do índio que é totalmente distorcida. Sim, né? Isso me faz lembrar uma obra que o Laércio cita, o professor Laércio, nosso professor de geografia, quando ele fala sobre Hans Staden. Nós dois já conversamos algumas vezes sobre Hans Staden, porque Hans Staden consegue escapar desse ritual. Ele é ferido na perna, eles feriam os seus inimigos na musculatura, na panturrilha, porque a cicatrização, alguém de biologia, de medicina pode dizer isso com mais vagar, né? Mas a cicatrização é muito demorada, então eles feriam nas pernas para o indivíduo não fugir. E depois ficavam ali, luas e luas, né? Num primeiro momento, engordando, sendo cuidado pelas mulheres, para depois chegar ao ritual, que era o ritual da devoração, que era excepcional e que começava com um empalamento. Ou seja, né, vinha aquela índia poderosa e com a sua lança dava um jeito de já dissecar, já puxava vísceras pelo próprio empalamento. Isso é fascinante. Para não fazer em casa, é claro, mas é fascinante. Já ficou pensando, né, Oswaldo? Nossa. Então, ritual de época, mas criou-se a identidade nacional. A identidade nacional que é descaracterizada. Hoje eu vejo menos. Mas há anos, né? Esse A com H, não, isso eu não vejo nunca. Mas eu vejo menos crianças pequeninas indo para as escolas e saindo das escolas com uma peninha na cabeça e Isto é bizarro, né? Imaginar que o nosso índio fazia. Nosso índio era cheio de ossos. Ele colocava ossos em todo o rosto, né? Então você possuía, era comum nas orelhas uma ossada enorme, né? Nas narinas, no queixo, parecia um pelicano. Isso era o normal do nosso índio e muito urucum, que era a pintura da sua pele. Mas nós temos muitas vezes uma imagem distorcida a partir do índio estadunidense. Sim, exato. Esse é isso de estadunidense, que não tem nada a ver com a gente. Exatamente. Então, identidade nacional. É possível de estabelecer, nós falamos sobre o índio, então agora no finalzinho do programa, é possível estabelecer que hoje, no século XXI, nós temos uma identidade também ou não? Algo que personifique o brasileiro. O futebol passou a cumprir essa função em determinado momento. Bom, momento carnaval, futebol... Aí nós temos que pensar em construção de uma identidade. Né? Temos que pensar e qual é a identidade brasileira? Na verdade, nós não temos uma identidade. Isso nós é complicado. Temos múltiplas identidades. Né? A pluralidade da sociedade brasileira faz isso. Na Mas verdade, aí nós temos perdidos? A tentativa de construção né? de algo que nos identifique, de algo que nos una. Né? E, a princípio, o Brasil, como país do futebol, né? Uma outra coisa também que é construída na nossa mentalidade de brasileiro, se eu perguntar para qualquer um, para você que está em casa, qualquer um de nós dois, perguntarmos aqui qual é a festa do brasileiro, a maioria vai me dizer carnaval. Mas, né? Mas não aí será eu isso no pergunto, sul, quantos sudeste? que estão entre nós aqui, que estão em casa, ele pula carnaval. Não, mas então... Ele ouve no radinho dele samba enredo. Mas quem está nos assistindo agora no Norte e Nordeste, ele não diria carnaval. Não. Ele poderia dizer frevo. Exatamente. Ele poderia dizer o que? Maracatu. Quer Festas dizer, diferenciadas, mas não... É a ideia da tentativa de construção de uma identidade única. Sim. Quando, na verdade, nós não temos. Nós temos rostos diferentes, com mentalidades diferentes e com culturas diferentes. Essa heterogeneidade. Vou dizer uma coisinha muito interessante que um dos unificadores da Alemanha disse ao final da Alemanha ser unificada. Alemanha não, Itália, desculpe. Ele disse assim, unificamos a Itália, ele perguntou para os outros. E aí os outros responderam, sim, ótimo, agora temos que criar o povo italiano. Certo, a partir Por quê? disso. Construir a identidade do povo. Que é o caso deles, né? Vários dialetos ali, culturas bem diferentes dentro da Itália, né? Então, perfeito. Fica essa reflexão para você que nos acompanha. Aos sábados de manhã estamos aqui juntos, né? Professor Toniolo, professor Oswaldo, professor Laércio e este que vos fala, a equipe do Instituto Educacional Eureka. Durante a semana você nos acompanha sempre nos programas. Posso fazer uma propagandinha? Não. Pode, por favor. Gente, por favor, anote você que gosta de conhecimentos de cultura geral, história, canal Universo da História Tuiuti
no YouTube. Tenho certeza que você vai gostar dos temas que nós discutimos lá. Eu, o Marlos, o professor Toniolo e outros, tenho certeza que você vai gostar. E o Toniolo está homenageando o Colégio da Polícia Militar aqui de Curitiba, né, Toniolo? É isso aí. Um abraço para todos vocês. Grande final de semana, aproveite seu final de semana e a partir de segunda, 2 minutinhos diários, você tem o Viajando pelo Conhecimento. Equipe do Instituto Educacional Eureka, 15 anos em favor da educação brasileira. Aproveite, até a próxima.